Oi, tudo bem? Eu sou Ralph de Bugalho e este é o Vlog do Escritor. Há um provérbio que diz que os sábios falam quando tem algo para dizer, o tolo fala para ouvir própria voz. Nesse mundo nosso atual, todo mundo falando junto sobre todos os assuntos, eu acho que cada vez mais é importante que a gente respeite o tempo do nosso leitor. Talvez o tempo seja o que a gente tem mais precioso hoje. Tanta concorrência, há tantas mídias, há tantos canais de comunicação, que o simples fato de alguém sentar com o seu livro para ler já é uma coisa extraordinária, que é algo que tem que ser valorizado muito. Os leitores têm uma gama infinita de livros para poderem ler. Além disso, tem as outras telas que estão disputando espaço, o computador, os tablets, os celulares, a televisão. Uma porção de outras narrativas estão disponíveis e outros canais de divertimento, de entretenimento. Então, se eu pudesse dar uma recomendação para você, é respeite o tempo do seu leitor. E o que isso quer dizer? Essencialmente, é não encher linguiça na hora de contar uma história, na hora de escrever o seu livro. Eu sei que nós ficamos muito tentados a tentar prolongar as histórias, escrever livros longos, os grandes romances como Guerra e Paz ou Em Busca do Tempo Perdido, livros longuíssimos com milhares de páginas às vezes. Eu acho que nessa época a concisão é um mérito incrível, é algo que deve ser valorizado. Ninguém tem mais tempo para se prolongar em livros cheios de enrolação, que não vão ao ponto. Quando eu penso nisso, eu me lembro dos escritores da época dos romances de folhetim, do século XIX, como Alexandre Dumas, o Victor Hugo, e outros escritores que escreviam romances para jornal e eram pagos por número de linhas, então eles queriam prolongar, e na verdade esses romances folhetinescos eles eram como uma novela contemporânea, a novela de televisão, né, que são centenas de capítulos e a intenção é prender o espectador num capítulo após o outro, e para isso eles precisam encher muita linguiça. Às vezes você fica uma semana sem assistir a novela, você volta e entende toda a história porque não perdeu nada de relevante. E quando nós lemos romances antigos, eu acho que vocês devem ter essa sensação também, a impressão que nos dá é que faltou um trabalho de edição ali, faltou um trabalho de cortar a gordura e deixar o livro mais ágil, mais conciso, mas isso é uma coisa moderna, uma coisa nossa. Na época deles, o romance, a escrita, os livros eram um dos principais meios que eles tinham para conhecer o mundo e para ler histórias, as coisas. Então, não era um defeito, mas se tornou defeito com o passar dos anos, principalmente com a linguagem moderna da narrativa. Portanto, é fundamental que você, quando for escrever um livro moderno, escrever um livro ágil. Isso não quer dizer que seja um livro bobo, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo só dizer que uma escrita mais ágil, uma escrita que vá mais direto ao ponto, sem muitos rodeios. Se uma cena não tiver função na história, se um personagem não tiver função, ou se um parágrafo não tiver função, você tem de cortar ele fora, sem piedade. Acho que o raciocínio mais básico é, se ao reler o teu texto, você pensar, isso aqui eu pularia na leitura porque é muito chato, é porque vai ser chato para o seu leitor também. E também partindo da mesma lógica que se o leitor se entediar, ele vai procurar outras coisas para se divertir, ele vai procurar outros livros, vai procurar outras histórias. Então você não pode dar margem para perder o leitor, você tem de fisgar o leitor da primeira linha e só soltar ele na última. É um trabalho muito difícil, eu confesso que nem todo mundo consegue dominar isso. Às vezes também eu sinto que às vezes devaneio nas minhas histórias, mas idealmente, quando você for sentar para escrever, é pensar que o leitor deveria ser fisgado e não largar teu livro até o final. É óbvio que existem vários tipos de leitores para todos os tipos de livros diferentes. Alguns se atraem por livros de aventura, ou terror, ou mistério. Outros se prendem em livros mais densos, mais complexos. Mas, tendo em vista cada tipo de leitor, você escrever aquilo ali que você sabe que você vai segurar o leitor até o final. Esse raciocínio é um que eu utilizo também para meus vídeos aqui. Eu penso que é importante que vocês saiam daqui com algum conteúdo diferente do que vocês já sabiam antes, que vocês aprendam alguma coisa, e mesmo se for algum conteúdo que vocês já soubessem antes, que vocês saiam refletindo sobre isso. Então, o que eu repito, respeite o tempo do seu leitor, respeite a dedicação que ele vai ter para o seu trabalho, e faça o melhor trabalho possível sem enrolar. Não engane o seu leitor. Eu queria saber o que vocês pensam sobre isso, quais são as opiniões que vocês têm sobre esse tipo de técnicas para enrolar o leitor. Deixe seu comentário aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e a gente se vê por aí. Abraços e tchau!